Então Davi perguntou: ainda resta alguém da família de Saul, para quem eu possa fazer o bem, por amor de Jonatas? Havia um servo da família de Saul, chamado Ziba. Levaram-no à presença de Davi. O rei lhe perguntou: tu és Ziba? Ele respondeu: teu servo. O rei prosseguiu: não existe alguém da família de Saul para quem eu possa demonstrar a bondade de Deus? Então Ziba disse ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. O rei lhe perguntou: onde ele está? Ziba respondeu ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto em terra e fez-lhe reverência. Davi perguntou: Mefibosete? Ele respondeu: aqui está teu servo. Então Davi lhe disse: não temas, porque certamente serei bondoso para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás a minha mesa. Amém, irmãos? Que riqueza de palavra. Meus irmãos, Lodebar, um local que aparece nesse texto, mencionado aqui, segundo Samuel, capítulo 9. Na história, é muito bonito a gente encontrar isso, ler sobre isso. Davi está procurando um descendente de Saul, alguém descendente da casa dele, para que ele pudesse honrar uma promessa feita a Jonatas, que era o seu amigo de infância. Ah, como eu fico encantado com as atitudes certas de Davi. Eu gosto, Jesus é a pessoa bíblica que mais interessa a gente, não é? Todo mundo é encantado. Você perguntar, o primeiro na Bíblia que te chama a atenção, que você se encanta com a vida, com a história, com os feitos, é claro, o primeiro é Jesus. Ele é encantador. Jesus é encantador quando a Bíblia fala do olhar dele. Jesus é encantador quando a Bíblia fala do toque dele. Jesus é encantador quando a Bíblia fala das palavras dele. Jesus é maravilhoso, Jesus é centro de tudo, Jesus é incomparável, Jesus é o concurso, não tem quem consiga comparar-se com ele. Jesus é maravilhoso. Mas se você perguntar assim, olha, tirando Jesus, eu sou encantado com Davi. Eu fico entrelaçado, fico preso, quando vejo os textos que mostram as atitudes de Davi. Davi nos ensina com atitudes erradas, e que ele se arrependeu devidamente diante de Deus, e nós conhecemos. Mas como Davi também nos ensina com as suas atitudes acertadas. Aqui está mais uma. Davi mostra para a gente que existe honradez no cumprimento das promessas. Ele tinha uma promessa. Ele falou algo ao seu amigo de infância, Jonatas. E ele vai cumprir essa promessa. Davi é rei. Davi descobriu que havia um filho de Jonatas chamado Mefibosete. E Mefibosete, vivia em Lodebar. Lodebar era um lugar distante e deserto. Mefibosete era aleijado dos pés, e vivia ali nessa vida modesta, uma vida humilde e sem importância. Mas, meus irmãos, é interessante que o nome desse lugar, Lodebar, que vem da origem, nome hebraico, Lodebar, sem pasto ou sem grama, lugar deserto, sem pasto, sem grama, é como se dissesse assim, um lugar sem cor, sem vida, sem beleza, um lugar sem propósito. Era ali que estava Mefibosete. É um lugar que pode representar uma vida distante de Deus e sem esperança.
Quando a gente pensa em Lodebar, a gente pode imaginar aquele lugar sem cor, sem vida, sem expectativa, com uma pessoa na situação de vida como sendo uma vida Lodebar, uma vida desértica, uma vida sem expectativa. Quando se está em Lodebar, se vive um lugar de escassez, um lugar onde falta alegria, lugar onde falta esperança. Lodebar é um lugar onde falta propósito. Mas, meus irmãos, vivia em Lodebar um menino, um rapaz chamado Mefibosete. Isso muda toda a história. Isso nos ensina, primeira aplicação, que Deus nos vê, mesmo quando estamos em Lodebar. Mesmo em Lodebar, Mefibosete foi visto. Deus conseguiu ver aquele menino, porque antes do olhar de Davi, do rei, Deus alcançou, porque Deus dirige a história, Deus conduz os passos, Deus assinala, e Deus usou, dirigindo a história do rei Davi, para, honrando uma promessa feita a Jonas, alcançar, restaurar a sorte de Mefibosete. E é impressionante como Deus não agiu assim somente com ele. Deus age assim com todas as pessoas. A expressão do amor de Deus, a possibilidade do seu olhar, a extensão das suas mãos misericordiosas, Deus nos enxerga mesmo quando estamos em Lodebar. Claro, óbvio, para comparar com a minha vida e com a sua, Lodebar não pode ser um lugar, ninguém está lá, não é verdade? Mas Lodebar pode ser um lugar sentimento. Lodebar pode ser um lugar condição. Lodebar pode ser um lugar que esteja sendo para você um relacionamento. Lugar condição, lugar relacionamento, lugar emocional. De repente você pode estar num Lodebar, mesmo na cidade de Cabo Frio. Não pode, pastor, uma pessoa diante de uma cidade tão bela como essa, estar numa condição desértica. Pode sim, porque existem condições que são físicas, que são geográficas, melhor dizendo, mas existem condições que independem do lugar. Vocês já viram dizer que as pessoas fazem no lugar? Existem pessoas que elas são impressionantes. Existem pessoas que chegam numa festa xoxa. Já aconteceu com você? Acontece, né? Você ir numa festa, num lugar que a proposta era alegria, mas o ambiente está tão para baixo, tão xoxo, tão sem graça. Você está ali e sabe que negócio não vai nem para frente nem para trás. Aí de repente chega alguém, senta à sua mesa, e aquela festa que estava demorando a passar, passa rapidinho. A pessoa é boa, a pessoa tem uma capacidade, ela puxa para ela muda o ambiente, ela solta uma palavra, ela fala uma coisa, ela movimenta com você, e você diz, meu Deus do céu, mudou da água para o vinho esse lugar com a presença dessa pessoa. Sim, existem situações assim, mas também existem situações do contrário. Existem pessoas que estão com os corações tão desérticos, tão ressecados, tão machucados, tão maltratados, que se você pegar essa pessoa e colocar no lugar mais feliz do mundo, mais alegre do mundo, pode ser que essa pessoa não tenha condições de se alegrar, mesmo estando no lugar da alegria. Precisamos ter cuidado com isso, porque existe uma área muito séria. Existem pessoas que podem estar enfrentando uma doença, que podem estar em depressão, e depressão é doença, e doença precisa de tratamento, de auxílio profissional, de ajuda de médicos, de ajuda de pessoas especializadas. Não precisa. Agora, existem situações que não são tão somente desta área e desses aspectos, porque existem situações que podem estar roubando a sua alegria, tirando a sua alegria, tirando a sua paz, e que são situações e que são consequências
de atitudes equivocadas são consequências das nossas escolhas pecaminosas. E quantas vezes essas atitudes nos põem na condição de Lodebar. Ah, Senhor, eu deveria tanto fazer o que o Senhor queria, eu deveria tanto te obedecer, mas eu escolhi não te obedecer, eu escolhi não andar contigo. E como doem as consequências de uma vida que escolhe não andar com Deus. Mas a gente passa por desertos, e olha que situação que eu não posso também esconder de você, porque talvez você pense assim: provas, desertos e situações difíceis só passa quem não tem Jesus. Não, crente também vai para deserto. Prova, pastor, se você aceitar essa, tudo bem, se não aceitar, eu não vou te dar outro argumento. Você sabe que Jesus foi ao deserto? Se Jesus foi ao deserto, e a Bíblia ainda diz, para ser tentado pelo diabo, para a gente é lucro. Se até Jesus esteve lá, nós podemos também estar. Só que, meu irmão, minha irmã, eu tenho a melhor notícia do mundo para todos nós: Deus nos vê em Lodebar. Deus vê você no deserto. E Ele ama tanto, Ele insiste tanto nesse amor maravilhoso, que Ele age conosco como agiu com Mefibosete. Ah, se para trazer Mefibosete, para mudar a vida dele, eu preciso mexer com a história de Davi, eu vou mexer com a história de Davi. Se é preciso que Davi se torne o rei, Davi se tornará rei, porque Deus tem toda a história costurada. Deus não precisa de atalhos, de ajuda de ninguém. Ele trilha caminhos, Ele põe, Ele ajusta, sabe? E que você não precisa perceber sem remendos. Você está numa costura nova. Deus, Ele escreve todas as coisas. Não há puxadinho para o plano de Deus para a sua vida, não precisa. Deus já tem uma proposta completa. Deus, quando constrói na sua vida, Ele constrói já com proposta de arquiteto, já com proposta de engenheiro, já com pedreiro, já com tudo pronto. Não tem necessidade de remendos. Deus só faz obra perfeita. Quem estraga somos nós. Mas tudo que Deus faz é maravilhoso. Não se sinta envergonhado, porque eu sou igual a você. Se você nessa noite está olhando para mim, mas está dizendo assim: pastor, eu não sei se eu estou assim num Lodebar daquele pesado, não, mas eu até admito, eu estou num pequenino Lodebar na minha vida. Eu estou numa pequena situação de muita aflição. Pastor, eu estou um pouquinho no deserto. Meu irmão, pode ser o menor deserto do mundo, Deus está vendo você. Deus está te vendo. Pastor, mas mesmo eu com os meus problemas, mesmo com os seus problemas, Deus está vendo você. Aqui Mefibosete tinha um problema físico até. O problema não é nos seus pés. Nós temos problemas não físicos também. Mesmo com eles, Deus não tira os olhos de nós. Isso é tão bonito. Porque o salmista chega a dizer que Deus cuida da gente de tal forma que ele vai dizer: aquele que te guarda não tosquenejará, nem dormitará, o guarda de Israel. Tosquenejar, olha que coisa linda, Deus nem pisca, está olhando para você o tempo todo. E não dormita. Você sabe o que é dormitar às vezes? Já viu que às vezes acontece, né? Que o sono vem, e eu não quero culpar ninguém, e aí de repente você vai, e aí volta cheio de vergonha. Na igreja acontece, não acontece às vezes? A pessoa vai. Eu vou contar uma para vocês. Vou contar uma. O bom de contar de situação de sono, quem estava com sono acorda rapidinho. Mas eu vou contar essa para vocês. Uma vez eu estava com tanto sono, que eu estava sentado antigamente, né, nas igrejas, tinha cadeira de púlpito atrás, e aí o pastor estava pregando, eu, auxiliar dele, sentei, ele começou a pregar, mas ele estava pregando muito bem, mas ele estava numa toada só de voz assim, aquele negócio macio. Irmãos, e para melhorar, foi começar o apelo,
E aí foi uma senhora, uma bênção, e foi no órgão e começou a tocar aquela, irmãos, aquele fundo musical quando está com sono, é Jesus nos embalando no seu braço, irmão, de amor, é braço de amor, irmãos, e começou a igreja cantando baixinho, pronto, pastor falando assim manso, a senhora tocando órgão, o povo ainda cantava baixinho para mim. Irmãos, eu fui fazer aquilo que todo crente faz na hora do apelo, eu fechei o olho para orar, mas eu orei tão profundamente que eu acho que teve conversão aberta, porque... Meus irmãos, que vergonha, eu sem perceber, eu encostei assim na outra cadeira, e aí o outro pastor auxiliar botou a mão na minha coxa, e disse assim, rapaz, o apelo já acabou, hein? Irmãos, aí eu fiz aquilo que todo mundo faz, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, eu fiz aquele semblante de oração, e voltei, em nome de Jesus, amém, e abri os olhos, Deus sabe, irmão, Deus sabe, e pior que tem sempre um ruim olhando para a gente, não tem sempre uma figura olhando, e a pessoa olhou, fez assim, eu te vi, meus irmãos, existem situações que acontecem sim, existem momentos que a gente fraqueja, mas Deus, nem isso, como pode, irmãos? Deus não tira nem um leve cochilo quando toma conta dos seus filhos, Deus está olhando para a gente o tempo todo, você podia piscar, eu poderia dormir até vigiando Mefibosete, vou ficar olhando para Lodebar, para olhar para um tal de Mefibosete, filho de Jonatas, Mefibosete que se arrume com o outro lado, porque a gente se cansa, Deus não, Mefibosete está lá em Lodebar, um lugarzinho de nada, ninguém querendo ele, e Deus está se olhando para ele, eu tenho um propósito na vida desse menino, eu tenho um plano para esse menino, eu vou tirar esse menino daí, eu vou mudar a sorte dele, ninguém vê ele, mas eu estou vendo, e eu vou mudar a história dele. Eu quero dizer para você que acontece a mesma coisa, talvez ninguém esteja olhando para você, mas Deus está olhando para você agora, e está dizendo que vai mudar a sua vida também. Por quê? Não é por causa de pastor atirando em situações, não preciso fazer isso, é porque a palavra de Deus garante que Ele tem planos de paz e de bênção para nós. Se Deus viu Mefibosete, Deus nos vê também. Segundo, Deus entra com providência e muda a nossa realidade. Olha, quem diria Mefibosete, gente, ele deixa Lodebar para uma nova terra, ele deixa Lodebar para uma nova condição, Mefibosete deixa o deserto, e a Bíblia diz que ele passa a ser servido na mesa do rei. Olha que coisa linda, o rei vai dizer para ele, você é Mefibosete? Sou eu, teu servo, filho de Jonatas, da casa de Saul. Acabou, mudou a sua história. Não tenha medo, a sua realidade é outra agora, Mefibosete. Haverá restituição das terras de Saul. Eu vou cumprir a promessa que eu fiz ao seu pai, restituição. E eu vou te garantir uma nova realidade, porque a partir de agora, você vai ter o seu suprimento na minha mesa. Que coisa linda, que coisa linda. Olha, o Grupo Álamo precisa ter pena da gente, porque vocês estão cantando as músicas com as letras tão bonitas, que vocês estão deixando a gente tudo com o coração emocionado, a gente fica tudo mexido. Que coisa linda que vocês cantaram, e vocês também cantam outras músicas, mas eu lembro uma que vocês cantam, do Quarteto Arautos do Rei, e que vai dizer que Deus pega a nossa situação, e Ele nos transforma em filhos, e diz a música, diletos de um rei. Deus nos transforma em filhos diletos de um rei. Eu fico olhando Mefibosete, todo esquecido, todo deixado de lado. Agora Mefibosete tem a seguinte garantia: eu vou comer todo dia na mesa do rei. Meus irmãos, Deus faz isso com a gente. A gente passa a comer todo dia
da mesa do rei. E é interessante, porque isso não é barganha não, irmãos. Isso não é um Deus não faz isso. É um Deus que quer te comprar. Olha, eu vou suprir sua vida, vem para mim. Não, Deus não precisa disso, irmãos. A gente que precisa de Deus. Mas olhando para a imagem real, para o tratamento de Davi e Mefibosete, nós podemos aprender, Deus faz conosco assim. A gente não tem esse valor todo não, a gente não tem essa condição toda não, a gente não tem essa moral toda não, é porque Deus é maravilhoso. Ele diz, agora eu mudo a sua história, agora o seu alimento é da minha mesa. Nós somos supridos, alimentados na mesa real, nós somos supridos pelo nosso Senhor. Pena que há pessoas que ainda escolhem, não é? Serem supridos por mesas frívolas, mesas do mundo, falso alimento, falsa realidade. Vocês se lembram? Por favor, se lembre, para eu não ficar assim, poxa, o povo esqueceu. Eu contei para vocês há um tempo de um rapaz que o sonho dele era viajar de cruzeiro, fazer um passeio de cruzeiro. Era o sonho dele. E ele diz, mas a passagem é muito cara. Aí ele juntou dinheiro. Ai, consegui a passagem. Foi lá correndo, comprou a passagem de um cruzeiro. Ia passar 5 dias no cruzeiro, olha, que chique. Só que ele falou assim, mãe, eu só consegui comprar a passagem. Como eu não tenho dinheiro mais para nada, faz o seguinte, faz aí uma lata de farofa, para eu levar para comer lá. Porque senão, o que eu vou fazer? Eu não tenho mais dinheiro. Aí a mãe pegou, lembra antigamente aquela lata de Neston? Vocês que são antigos, que usavam Neston, na minha época não tem isso não é? Aquela lata assim, levou ele cheio de farofa. Quando ele olhou o povo todo na hora do almoço, indo para o restaurante, ele olhou coisa chique, ele foi lá para o quartinho dele, ó, puf, abriu a lata de farofa, né? Levou uma colherzinha e tascou farofa para dentro. Que delícia a farofa da minha mãe. À noite o povo indo comer, ele olhava aquilo tudo, aquele buffet, vou lá no quarto, farofa. Só que no segundo dia ele já estava amarelo, irmãos. Ai, só farofa. Ele disse, eu vou me humilhar. No terceiro dia ele foi, chamou o garçom e disse assim, eu quero fazer um trato contigo, antes do almoço começar. Olha, eu não consegui, eu só comprei a passagem, eu não tenho nada, mas, por favor, quando acabar o almoço, sem cerimônia, aquilo que o pessoal deixa assim no prato, aquela vasilhinha que às vezes fica, junta para mim, bota numa quentinha, deixa eu comer, pelo amor de Deus, eu não aguento mais comer farofa. O garçom disse para ele, como é que é? Dá aquele resto para mim. Disse, rapaz, isso aqui é um cruzeiro, você pagou a passagem? Paguei. Então, rapaz, a passagem dá dinheiro de comer tudo que você está tendo dado nesse lugar. Você tem direito de comer tudo, beber tudo, é all inclusive, tem direito a tudo. Irmãos, tem gente que passa a vida assim, Deus dá banquete, mas a pessoa quer a farofa do mundo, quer a farofa do mal, quer a farofa do diabo. Não faz para a sua vida não. Deus te dá banquete. Mefibosete, você vai se fartar da minha mesa. Meu filho, o sangue de Cristo na cruz do Calvário, vertido por nós, é passagem completa, não precisa mais de nada, está tudo resolvido. É por isso que crente não tem medo desses negócios aí. Pastor, disseram que fizeram um trabalho contra mim, e problema de quem fez, só vai ter o trabalho de fazer e desfazer. Porque o sangue de Jesus me libertou de todo o pecado, não pega praga nenhuma contra mim, pelo contrário, vem para você ver se o negócio fica russo para o seu lado, porque meu Senhor toma conta de mim, e o seu poder reverte qualquer maldade, porque Ele é o Deus de bênção, para tocar na vida do servo de Deus, só se Deus deixar. Lembram de Jó? Para tocar a vida dele, Satanás tem que conversar com o dono dele. Só pode tocar, ele vai ser prova de fidelidade. Não tira a vida dele não, mas pode tocar. Meu irmão, você é protegido pelo sangue de Jesus. Você é guardado pelo Senhor. Pastor, e se lançarem o olho gordo, que fique o olho magro, faça dieta. Estou nem aí. Eu sou bonito mesmo, pode olhar. Não é isso.
eu sou protegido pelo sangue de Jesus. Eu sento na mesa do rei para comer, todos os dias. Você também. Essa mesa tem banco à beça. Todo crente senta num banquinho e está na mesa de Jesus. Terceiro e último, Deus nos livra de Lodebar e nos garante o futuro. Trazer Mefibosete para a cidade e botar ele só lá, talvez ele não tenha muitas estruturas. Aliás, talvez não vai ter, né? Mas trazer Mefibosete e dizer para ele assim: Mefibosete, você vai receber as terras de Saul. Ah, está resolvido. Trazer para cá e me dar as terras de Saul, está resolvido. Eu não preciso nem esticar esse ponto, porque eu acho que eu vou dar uma frase para você. Você vai dizer: pastor, já entendi, já compreendi. Meu irmão, os salvos por Jesus recebem o presente da habitação eterna no céu. Você já tem terra, você já tem mansão, você já tem rua de ouro, você já tem garantia, você já tem certeza, você já tem futuro. Nada vai impedir você de chegar na sua casa definitiva, porque quem está em Jesus Cristo, nova criatura é. Ele salva e ninguém arrebata da mão dele. Quando terminar a jornada nesse mundo, para todos nós temos de Deus um edifício, não construído por mãos humanas. Nós temos uma casa nos céus, nós temos uma habitação definitiva. Nós não vamos ficar para sempre em Lodebar, nós fomos salvos e o Jesus que nos salvou garante o nosso futuro. Eu e você estamos a passos caminhando para o céu por causa de Jesus. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Jesus já falou sobre isso. Ninguém chega se não for por mim. Nós estamos caminhando por Jesus. Eu já tenho o céu garantido. Eu sou a pessoa mais rica do mundo. Você é a pessoa mais rica do mundo, porque você já tem futuro garantido. Quando terminar a sua jornada aqui, você está no céu. Você tem terra, você tem lugar, você tem situação, você tem o céu. A maior riqueza que um ser humano pode almejar. Você tem o céu. Davi, que beleza, Davi, porque ao você dizer para Mefibosete que ele tem terra restituída, querido rei Davi, você nos ensina que nós temos um cuidado também, que nos garante o seguro de Deus para a nossa vida. Meu irmão, você pode estar em Lodebar, mas Deus está vendo você, e Ele está disposto para entrar com providência na sua vida, para mudar a sua realidade, e para garantir a você o céu. Só que eu preciso ser muito sincero com você. Mefibosete foi para a casa do rei, e ele teve uma garantia de um futuro, dentro da realidade contextual aqui, da vida do rei. Muito bom, suprimento, terras restituídas. Mas o que eu quero dizer a você é mais profundo um pouco do que qualquer perspectiva humana. Para ter tudo isso que eu acabei de te dizer, você precisa entregar a sua vida a Jesus e recebê-lo como seu Senhor e Salvador pessoal. A vida tem muitos momentos de Lodebar, mas a vida com Cristo nos reserva a certeza de que um dia no céu nós estaremos. E a beleza do cristão é que ele não é muito interessante isso, irmãos. É impressionante. O crente começa a viver o céu na terra. Não que aqui não tem problema, nem isso não, mas a certeza de que nós temos Jesus é impressionante. A gente começa a viver o céu na terra. A gente não terá vida eterna. Todo aquele que nele crê, tem a vida eterna. Para a gente já começou, só que um dia a gente vai encerrar a caminhada aqui e continuaremos para todo sempre no céu. Eu estarei no céu. Eu já tenho endereço. Um dia eu vou morar no céu. Eu queria convidar você para ir lá em casa. Nessa casa. Eu queria receber você lá. Que privilégio vai ser receber você no céu. Lá em casa, lá na minha casa no céu. Em frente à Praia do Forte do Céu. Quero você lá em casa. Só tem um detalhe. Eu posso te convidar. Só que tem um caminho para chegar lá em casa. Chama-se Jesus. Tem que ir por Jesus.